Dando sequência à leitura iniciada no vídeo anterior, o contexto é o da grande comissão. Abre aspas. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então os levou fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Lucas, capítulo 24, versículos 47 ao 53. Lucas deixa claro que a promessa do Pai seria um revestimento de poder e que isso somente ocorreria após Jesus subir para o Pai. Isso nos deixa claro que, embora os discípulos tivessem recebido o poder para expulsar os demônios e curar os enfermos, ainda não haviam sido revestidos de poder. Abre aspas. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem dado o crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Fecha aspas. Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20. Abre aspas. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Fecha aspas. Mateus 28, 18 ao 20. Os discípulos já haviam sido enviados antes, abre aspas, e chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidades. Mateus capítulo 10, versículo 1. Abre aspas. E depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 1 ao 9. Fecha aspas. No fim do seu ministério, após a ressurreição, ele envia novamente os seus discípulos numa grande comissão que deveria começar em Jerusalém e se espalhar. Era esse o contexto de João capítulo 20, 22. Embora Cristo soprasse sobre eles dizendo: recebam o Espírito Santo, era uma autorização de Cristo para que seus discípulos ligassem e desligassem no reino, algo que somente aconteceria após o recebimento do Espírito em Pentecostes. E disse-lhes: recebe o Espírito Santo, com um fervoroso e primitivo fruto do derramado do pentecostal, mas gracioso e copioso, sem o que tinha sido inútil enviá-los a todos. Fecha aspas. Comentário bíblico de Fawcett e Browns. Abre aspas, receba o Espírito Santo. Sua respiração neles
era um certo sinal ou promessa de que seriam dotados das influências do Espírito Santo. Compare Atos 1:4 com João capítulo 2. Fecha aspas. Comentário bíblico de Albert Barnes. Abre aspas. E quando ele disse isso, ele soprou sobre eles de maneira solene, comunicando-lhes nova vida e vigor, e disse-lhes: à medida que recebereis esse fôlego de minha boca, assim recebereis. Isso é, recebereis o Espírito Santo de minha plenitude, em suas várias graças e dons, influenciando suas mentes e corações de uma maneira peculiar e os preparando para sua grande importância embaixada. Ele se refere principalmente àquelas influências extraordinárias do Espírito que eles deveriam receber no próximo Pentecoste. Fecha aspas. Comentário de Joseph Benson. Ainda que Cristo assoprasse, dizendo, recebe o Espírito Santo, dá para entender que a ordem fosse dada naquele momento, mas o recebimento somente após Cristo subir para o Pai, pois essa era a promessa. Abre aspas. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vulo enviarei. Fecha aspas. João, capítulo 16, versículo 7. Abre aspas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Fecha aspas. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Esse mais tarde é uma referência à glorificação de Jesus e o derramar do Espírito Santo, ou seja, Pentecostes. Abre aspas. Ele foi exaltado à destra de Deus e recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e o derramou sobre os homens. Atos capítulo 2, versículo 33. De acordo com Nathan Rufino, Jesus não foi glorificado na ressurreição e sim na ascensão. Abre aspas. Diferentemente do que alguns pensam, João não estava dizendo que Jesus seria glorificado quando ressuscitasse, sim, quando ele fosse colocado à direita de Deus no céu dos céus. Alguns podem se confundir com isso por causa do que a Bíblia ensina sobre o corpo glorificado. No entanto, a glorificação mencionada no texto diz respeito ao fato de Jesus ter sido posto à destra da majestade nas alturas. Não havia qualquer outra glorificação maior do que essa. Fecha aspas. Nathan Rufino, os discípulos receberam o Espírito Santo no primeiro dia em que Jesus ressuscitou ou quando Jesus foi glorificado. Outra contribuição importante trazida por Rufino diz respeito a algumas versões inglesas, que corrobora com o nosso argumento de que Cristo falou de algo que eles receberiam somente após a ascensão. Abre aspas. Embora a frase soprou sobre eles não apareça em alguns manuscritos gregos, talvez isso tenha cooperado bastante para a impressão de que eles estariam recebendo o Espírito Santo naquele mesmo instante. Pelo menos duas versões em inglês vertem a frase de João capítulo 20 e 22 de uma forma que parece fazer mais sentido com o registro de Lucas. A versão traduz que o Espírito Santo venha sobre vocês. A outra versão traduz: estejam prontos para receber o Espírito Santo. Fecha aspas. Outro argumento pentecostal usado
foi o ocorrido em Atos, capítulo 8, versículo 12 ao 17. Abre aspas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que o recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Fecha aspas. Esse parece ser um bom argumento de que o batismo com o Espírito Santo ocorre independente da regeneração ou do recebimento do Espírito Santo. No entanto, é necessário observarmos o contexto. Essa perícope é conhecida como o Pentecoste samaritano. A despeito de eles já terem crido em Cristo pela pregação de Filipe, um diácono, era necessário que os apóstolos testemunhassem do recebimento do Espírito Santo para que não houvesse uma recusa por parte dos discípulos na inclusão dos samaritanos na igreja. Logo, foi algo que fugiu à regra para uma finalidade específica. Outro caso citado que merece atenção é o batismo dos discípulos de João. Abre aspas. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Atos, fecha aspas, Atos capítulo 19, versículos 1 ao 7. Esse caso também é um caso específico, em que alguns discípulos de João, portanto, não eram cristãos, se bem que crescem em Cristo pela pregação de João. Não foram batizados em nome de Jesus e nem sabiam sobre o Espírito Santo. Esse Pentecoste foi necessário para a inclusão dessa classe de discípulos que, embora tivesse crido em Cristo pela pregação de João Batista, ainda não haviam recebido o batismo em nome de Jesus, conforme a ordenação de Jesus na grande comissão. Ao serem batizados nas águas em nome de Jesus, com a imposição das mãos do apóstolo Paulo, receberam o Espírito Santo. Agora sim, estavam incluídos no corpo de Cristo. Os discípulos de João foram alcançados em Éfeso, conforme Atos 19. Os samaritanos foram alcançados pela pregação de Filipe, os gentios abrindo a porta para os demais gentios nos confins da terra. Foram alcançados na casa de Cornélio. Fechada a inclusão de todos no corpo de Cristo, não há registro de outro Pentecostes nos relatos bíblicos. Completados os quatro Pentecostes, não mais se repetiu entre eles como sinal visível necessário para o recebimento do Espírito Santo. Não obstante a isso, o enchimento do Espírito Santo continuou como necessidade dos discípulos em todas as épocas. No entanto, não podemos confundir o enchimento com o batismo.
O enchimento é recorrente na vida dos discípulos, no entanto, o batismo é único, conforme Efésios capítulo 4, versículo 5. Para os pentecostais, o batismo pelo Espírito Santo ocorre depois da regeneração, entre parênteses, novo nascimento. Portanto, uma bênção posterior que deve ser buscada por todo crente. Já os reformados creem que o batismo com o Espírito Santo ocorre para acontecer a regeneração. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Abre aspas. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiças por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fecha aspas. Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Paulo deixa claro na sua carta a Tito que houve um lavar regenerador realizado pelo Espírito Santo, em que esse ato aconteceu por meio do derramar do seu Espírito Santo. É verdade que o Espírito Santo não habita no corpo do não crente, conforme Rufino. Abre aspas. Eles primeiro creram em Jesus e depois receberam o Espírito Santo. Pois, como sabemos, uma pessoa não pode receber o Espírito Santo antes de nascer de novo. Falando sobre a futura vinda do Espírito Santo, Jesus afirmou que o mundo não o poderia receber. Fecha aspas. João capítulo 14, versículo 17. Contudo, a regeneração ocorre com o derramar do Espírito Santo. Logo, o batismo com o Espírito Santo, conforme a salvação, confere a salvação em todos os aspectos. Regeneração, entre parênteses, novo nascimento, e filiação, entre parênteses, quando o Espírito passa a habitar o corpo do crente. E a pergunta a ser feita é: existe uma passagem paralela a essa? Abre aspas. Então aspergirei a água fresca e limpa e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Fecha aspas. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Abre aspas. Que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo. Fecha aspas, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Abre aspas. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Fecha aspas. Atos capítulo 2, versículo 16 ao 18. A verdade é que Deus nos deu o seu Espírito Santo e a pergunta é: quando o recebemos? Abre aspas. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 8. Abre aspas. Os que obedecem os seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Desse modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Fecha aspas, 1 João, capítulo 3, versículo 24. Abre aspas. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Fecha aspas. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Abre aspas. E lhes perguntou:
vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Fecha aspas. Atos capítulo 19, versículo 2. Abre aspas. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que os gentios, de que até sobre os gentios, pois os ouviam falar ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas, exultando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Atos 10, versículo 45 e 47. Pedro afirma que os gentios receberam o Espírito Santo como eles. Pedro estava fazendo menção, provavelmente, ao Pentecostes em Atos 2. Abre aspas. Gostaria de saber apenas de uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com qual receberam a palavra? Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Fecha aspas, Gálatas capítulo 3, versículo 2 e versículo 5 e versículo 14. O contexto desse texto de Paulo aos Gálatas é sobre a justificação. No entanto, Paulo parece não desassociar dos milagres e da promessa, algo que nos remete ao Pentecostes de Atos capítulo 2. Outra obra do Espírito Santo na vida do crente é a adoção ou a filiação. Quando isso ocorre? Abre aspas. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Fecha aspas. Romanos capítulo 8, versículo 15. Outra obra é a unção e o selo. Abre aspas. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Fecha aspas, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Abre aspas. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Fecha aspas, Efésios 1, versículo 13. Abre aspas. E a unção que vocês recebessem dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permaneceis. Fecha aspas, 1 João capítulo 2, versículo 27. Para entendermos esta unção, o que significa e como ocorre, precisamos olhar para o Antigo Testamento e depois para o Novo Testamento. A unção era para designar funções tais como sacerdotes, para indicar o início de seu ministério sagrado no templo, com a aprovação de Deus, conforme Êxodo, capítulo 40, versículo 13 ao 15. Profetas. Alguns profetas eram ungidos para começar o seu ministério profético, sendo recebidos oficialmente como mensageiros de Deus, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Reis. O rei era ungido para mostrar que tinha sido escolhido para governar o povo de Israel, obedecendo a Deus. 1 Samuel 16, versículo 13. Essas informações
foram retiradas da Bíblia Online, o que é a unção de Deus. No Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes e reis em termos ministeriais. Abre aspas. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Fecha aspas, Apocalipse 1, versículo 6. Abre aspas. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fecha aspas, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O Ordo Salutis arminiano ensina sobre a obra da graça de Deus e como ela acontece. Nós temos a graça preveniente, depois seguido a fé, onde acontece a união com Cristo, a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação. Embora haja essa formulação para fins didáticos, não devemos pensar em termos cronológicos. A unção de Jesus. Jesus é chamado de o Messias, ou seja, o Cristo, o ungido. Abre aspas. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual o mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Fecha aspas, Atos capítulo 10, versículo 38 ao 40, Almeida Revista e Corrigida. Abre aspas, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Fecha aspas. Lucas 4, versículo 17 ao 18. Aqui nós temos as funções desempenhadas pelo Messias. Entre elas, era a função de sacerdote, profeta e rei. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungisse. Atos, capítulo 4, versículo 27. Conforme Sproul, abre aspas, o significado de Cristo é retirado do Antigo Testamento. Deus prometeu aos antigos israelitas que o Messias viria para libertá-los do pecado. A ideia do Messias é transportada para o Novo Testamento com o título de Cristo, a palavra grega Christos, de onde nós obtemos a palavra Cristo em português, e a tradução do termo hebraico Machia, que é a fonte para a palavra Messias em português. Machia, por sua vez, está relacionada com o verbo hebraico machá, que significa ungir. Portanto, quando o Novo Testamento fala de Jesus Cristo, ele está dizendo Jesus o Messias, que significa literalmente Jesus o ungido. Fecha aspas. Sproul, 2013. Não, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Descubra o que esse título significa. Sacerdotes eram ungidos para indicar o início do seu ministério sagrado no templo.
com a aprovação de Deus, conforme Êxodo capítulo 40, versículos 13 ao 15. Lemos a partir do versículo 12, diz assim: Depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro. Tu os lavarás com água e vestirá Arão com as vestimentas sagradas. Tu ungirás e o consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. A seus filhos tu o convocarás, a fim de que se aproxime e os vestirás com as túnicas santas. Tu os ungirás como ungisse o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. E se fará para que a unção deles lhe confira um sacerdócio perene, geração após geração. Fecha aspas. E sobre Jesus, abre aspas, sobre Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual percorreu os lugares fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fecha aspas, Atos capítulo 10, versículo 38. A unção de Jesus aconteceu no seu batismo. De acordo com David Bronco, abre aspas, o Espírito Santo e o poder, isso é, no seu batismo, proclamando o visivelmente Messias, o Cristo do Senhor. Veja Lucas capítulo 4, versículo 18 a 21. Pois não é a sua unção por santidade pessoal em sua encarnação a que se refere, como muitos dos padres e alguns modernos adotam, mas sua investidura com a insígnia do ofício messiânico, no qual ele se apresentou depois de seu batismo para a aceitação das pessoas. Fecha aspas. Segundo Lucas, abre aspas, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Fecha aspas. Lucas capítulo 3, versículos 15 ao 22. Abre aspas. Pois o qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade, e é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Fecha aspas, Hebreus capítulo 1, versículo 5 ao 9. Adam Clarke, comentando essa passagem, deixa claro que se trata do ofício do Messias, conforme dito anteriormente no comentário de David Bronco. Abre aspas. Com o óleo da alegria, muitas das vezes tivemos a oportunidade de observar que, antigamente, os reis, sacerdotes e profetas foram consagrados a seus vários ofícios por unção. Isso significava os dons e influência do Espírito Divino. Cristo significa o ungido, o mesmo que o Messias hebraico. E aqui
se diz que ele é ungido com óleo da alegria acima dos seus companheiros. Nenhum jamais foi constituído profeta, sacerdote e rei, exceto ele mesmo. Alguns eram apenas reis, apenas profetas e apenas sacerdotes. Outros eram reis e sacerdotes, ou sacerdotes e profetas, ou reis e profetas. Mas nenhum jamais teve os três ofícios em sua própria pessoa, exceto Jesus Cristo. E ninguém, além de si mesmo, pode ser um rei sobre o universo, um profeta para todos os seres inteligentes e um sacerdote para toda a raça humana. Assim, ele é infinitivamente exaltado, além de seus companheiros, todos os que já o suportaram, o régio profético ou os ofícios sacerdotais. Fecha aspas. O profeta Isaías havia profetizado sobre o Messias algo que o próprio Cristo afirmou ter se cumprido nele. O texto messiânico diz, abre aspas, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías capítulo 6, versículo 1. Jesus, após ser batizado nas águas e ungido com o Espírito Santo, foi tentado, e após ser tentado, entrou na sinagoga e leu o profeta Isaías. Abre aspas. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, e como era de costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos, para libertar o oprimido e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Fecha aspas, Lucas 4, versículo 16 ao 21. A unção dos cristãos. Se a unção de Jesus para o seu ministério ocorreu no batismo, devemos perguntar: por que a unção dos cristãos deveria ocorrer fora do batismo com o Espírito Santo? E se a unção dos cristãos ocorre no batismo com o Espírito Santo, como esse batismo ocorre? Quando esse batismo ocorre? Outra pergunta importante é: existe alguém no corpo de Cristo sem o ofício sacerdotal? Segundo Lutero, abre aspas, de posse da primogenitura e de todas as suas honrarias e dignidade, Cristo divide-a com todos os cristãos, para que por meio da fé todos possam ser também reis e sacerdotes com Cristo. Tal como diz o apóstolo Pedro em 1 João capítulo 2, versículo 9, somos sacerdotes. Isso é muito mais do que ser reis, porque o sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar pelos outros. Fecha aspas. Matos A.S., o sacerdócio universal dos fiéis. A Bíblia deixa claro que cada crente é um sacerdote. Abre aspas. O princípio do sacerdócio universal dos crentes nos fala do grande privilégio que temos como filhos de Deus. Cada cristão é um sacerdote. Cada cristão tem livre direito acesso à presença de Deus, tendo como único mediador o Senhor Jesus Cristo. Se cada cristão, por ser filho de Deus, é um sacerdote, a pergunta é:
quando nos tornamos filhos de Deus.